Então, bora lá, né? Compartilhar a tela. Compartilhar. E aí, já tá rolando? Sim ou não? Tá dando pra ver, sim. Então, beleza. Deixa eu ver, Aí, acho que tá pra todo mundo. rolou para todo mundo aí, né? Porque agora, como tá em tela cheia, não dá para eu acompanhar, né? As mensagens e tal, mas qualquer coisa vocês me interrompam aí no áudio mesmo, sem problema. E aí, galera, primeiro agradecer aí o convite. Já tô saudosista aí com a presença na UFOP. Para quem não sabe, né, eu fui professor aí durante um ano, quase, como professor substituto, no lugar do Sérgio, que estava num período sabático. E aí, tudo estava encaminhando para ficar mais 6 meses, porque a Yasmine, que é outra professora da ecologia, tinha conseguido também um afastamento para ir para a Europa, para fazer um sabático lá também, pós-doc. E aí veio a pandemia e avacalhou todo mundo. Mas estou sempre à disposição aí para parcerias. O Debate Bio eu achei muito legal assim a iniciativa. A empresa Júnior também. Então, vocês estão mandando brasa aí e podem contar comigo aí sempre que quiserem. E aí, a minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre comunicação da ciência, principalmente as ciências da conservação, né, que querendo ou não, eu acho que é uma das áreas mais especiais assim dentro da biologia, né? Porque exige conhecimentos de várias outras áreas e é uma ciência de crise, né? A gente precisa sempre estar correndo contra o tempo. E vou falar um pouco também sobre percepção pública da ciência, porque não adianta nada a gente querer comunicar ciência se a gente não souber o que a galera quer saber, né? Então, muitas vezes o erro já começa aí. Então, bora lá. Mas antes de começar, eu de formação, assim, sou biólogo, né? Fiz mestrado e doutorado na ecologia. Então, minha tese de doutorado foi com ecologia de comunidades. Mais para frente aí posso até compartilhar com vocês aí as histórias. Foi um projeto bem legal, assim. Só que agora eu tô meio de saco cheio dele, porque eu tô acabando aqui o último artigo do doutorado, quase 3 anos depois aí da defesa. Né? Não é brinquedo, não. Eu já tô querendo até jogar o computador no lixo aqui. Mas, além dessa minha, digamos, carreira voltada para academia, né, eu também comecei uma carreira de empreendedor dentro da biologia oficialmente em 2012, quando eu e esse amigo meu aqui, ó, vou até mudar a setinha para um laser aqui, ó. Tá aí super profissional na foto, mas esse é o Felipe, e nós dois criamos a Bocaina, Biologia da Conservação, que é uma iniciativa de capacitação para profissionais da conservação, mas também de comunicação da ciência, socialização do conhecimento. E a gente começou essa iniciativa igual o Debate BI, como um projeto de extensão da UFMG lá em 2007, que ó, o reloginho da foto nem deixa eu enganar, estou aqui jovem na foto, mas aqui eu nem tinha formado ainda e a gente tinha sempre essa ideia de levar a galera para o campo, porque não tem como a gente conhecer, querer preservar as coisas se a gente não conhece. E aí, alguns anos depois, essa demanda começou a aumentar, a gente começou a oferecer cursos também para outras universidades na época, e aí surgiu essa necessidade da gente oficializar
esse projeto e a gente deu esse nome de Bocaina, e em 2012 a gente fundou essa empresa. E até hoje a gente não dedica exclusivamente, né? Eu tô tentando aí continuar na carreira acadêmica, estou no pós-doc na UFMG, faço umas consultorias e tal, e o Felipe trabalha diretamente no Instituto Prístino, que é um OCIP, né? Uma variação de ONG, que trabalha muito legal com o Ministério Público, né? Trabalha com questões de políticas públicas voltadas para a conservação, principalmente de ecossistemas ferruginosos aqui da região do Quadrilátero Ferrífero. Mas, então, só para dizer assim, não sou nenhum expert no assunto que eu vou tratar hoje, mas já tem alguns anos aí que a gente valoriza muito qualquer conhecimento que mesmo que venha para nos auxiliar nessa comunicação da ciência. E aí, nem sei, é difícil, né, falar assim para a tela aqui. Não sei como é que vocês estão aí na graduação, se tem gente no início, no final, mas não sei se todos sabem que a universidade no Brasil, na verdade, ela serve para um monte de coisa, né? O principal papel, tomara que continue sendo, é o ensino, mas também são as universidades que fazem grande parte da pesquisa no Brasil, e também a universidade no Brasil, ela promove projetos de extensão. Então, esses são os 3 pilares da universidade brasileira. E isso traz um porém, né? Porque quando existe algum cargo... Calma aí, foi mal, galera. Eu deixei aqui sem sendo silencioso, que vai estar precisa. E aí, existe dentro da universidade esse porém. Quando alguém tenta fazer um concurso dentro da universidade para passar para o cargo de professor, ele também tem que fazer pesquisa e, teoricamente, tem que fazer extensão, né? Não necessariamente todos, mas é muito difícil alguém que almeja entrar num cargo de professor da universidade sem ter esse lado também de pesquisador. E aí, para quantificar assim, a qualidade do ensino, é mais ou menos fácil, né? Existem várias métricas aí, ENAD, que a galera faz depois que forma, como que os profissionais de determinada universidade são inseridos no mercado e tudo mais. A pesquisa, o grande fator avaliativo dentro da pesquisa é a publicação de artigos científicos, né? Então, quanto mais um professor publica, mais ele tem acesso a bolsas de produtividade e consegue mais bolsas para os alunos e por aí vai. E a extensão, apesar de existir algumas métricas, né, voltadas para isso, é uma área, um dos pilares da universidade que não é tão valorizado assim. Dificilmente um professor ele opta por projetos de extensão acima da pesquisa, por exemplo, né? São raros esses casos aí da galera que tem essa vocação mesmo. E aí, pensando nos projetos de extensão, né, olhando lá no dicionário, de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, um objetivo específico. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa em projetos de extensão, é o momento que a gente tem para pular os muros da universidade, né? Levar esse conhecimento para fora dos muros da universidade. E, claro, né, tem projetos de extensão que tem focos aí que não necessariamente fazem isso, mas é o pilar que permite com que os professores e os estudantes aí de pós-graduação exerçam esse papel na sociedade. E uma coisa é fato, a gente precisa realmente comunicar a ciência, né? Nas últimas décadas isso nunca foi valorizado e nos últimos anos começou a aparecer uma outra iniciativa. Por exemplo, em 2018, se eu não me engano, foi o primeiro edital do CNPq, né, que é uma das agências de fomento do Brasil assim, de maior impacto, para divulgação científica.
Então, imagina, 2018 foi o primeiro edital para divulgação científica dentro de onde se faz ciência. Então, realmente as coisas estão engatinhando para transformar esse conhecimento gerado dentro do muro da universidade para algo realmente palpável para a sociedade. Beleza. Parece simples, né? A gente falar que é importante comunicar a ciência, mas, na verdade, existe várias coisas que são necessárias a gente aprender antes de se aventurar nesse cenário aí de comunicação da ciência. E aí, como eu disse no início lá, a gente não precisa inventar a roda e já existem guias, né? Já existem caminhos para a gente percorrer, principalmente no que se trata de percepção pública da ciência. Esse é um trabalho que já vem acontecendo há alguns anos. A última edição foi do ano passado, tem mais ou menos um ano que saiu. E depois vocês dão uma olhada no site, é super legal, assim, tem várias informações massa. Mas, aí lá, tem várias maneiras legais de você acessar os dados. Depois até vamos ver se a gente entra aqui no site, não sei se vai avacalhar. Mas, olha que legal essa informação. Isso aqui a galera perguntou para um monte de gente, né, sobre o conhecimento que as pessoas têm sobre cientistas e instituições de pesquisa brasileiras. Primeira pergunta. Você conhece algum cientista brasileiro importante? 90% não conhece nenhum cientista brasileiro. Olha que bizarro, né? Somos aí, dentro da academia, alienígenas que não fazem parte da sociedade. Esses 7% aqui deve conhecer o Átila, né? Ou, sei lá, o Drauzio Varela, alguém que a galera assume como porta-voz aí da academia. E outra pergunta também é se a galera conhece alguma instituição que faz pesquisa no país. 88% lembra. Então, imagina. Beleza, chegar em Ouro Preto e perguntar o que é o FOP, muitas pessoas vão conhecer. Mas a realidade de grande parte dos municípios brasileiros é um distanciamento geral mesmo da universidade e das instituições de pesquisa. E aí, isso tudo foi antes de começar. Mas é porque eu queria dar esse geral antes. Mas a ideia da palestra de hoje, coloquei conversa aqui, mas é difícil conversar por aqui, mas igual eu falei no início, se tiverem dúvida, pode interromper de boa. Vou falar sobre percepção pública, comunicação e marketing social, como aplicar esse marketing na conservação e, por fim, tentar rapidamente mostrar como produzir conteúdos, né? Como traduzir essas informações acadêmicas para o público leigo, né? Para a sociedade em geral. E aí, percepção pública da ciência, eu vou focar então em alguns dados aqui desse estudo. E o primeiro deles, olha que legal. Eles entrevistaram milhares de pessoas aí distribuídas no Brasil todo. Ó, vou mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Ou se eu vou avacalhar a apresentação. Calma aí. Até deixar aberto aqui. O site é bem legal. Aproveitar que eu saí da tela cheia e vou colar aqui para vocês. Vamos ver agora não, hein, gente? Deixa para o final da palestra. Anota aí, depois vocês veem. E aí o site é bem massa. Tem aqui, na primeira página já tem os principais resultados, mas tem uma parte bem legal aqui em cima que mostra, que coloca assim, faça sua análise. Quando você clica aqui, você mesmo pode construir os seus gráficos baseado no ano que as perguntas foram realizadas, dividido por gênero, renda, né, faixa etária, qual a região do país e por aí vai. Massa, né? Depois vocês dão uma olhada aí. Mas vamos voltar para cá. Beleza? Rolou, né? E aí, separei alguns dados que eu achei pertinentes aqui para a nossa conversa.
E um deles é que 98% dos entrevistados têm celular, ou seja, uma plataforma ali acessível, disponível ao lado da pessoa o tempo inteiro, 24 horas muitas vezes, não é o problema, né, para a gente compartilhar essas informações de ciência e tecnologia. Mas começa a aparecer umas outras coisas aqui que são importantes também. Quase 20% não tem acesso à internet com frequência. Então isso também traz a discussão aí das aulas remotas na universidade e tudo mais, né? Isso é um problema que vai perdurar aí por tempo considerável. E outro dado importante desse estudo, olha que massa, isso aqui comparativo, né, os últimos 3, mostra que pela primeira vez a galera prefere utilizar a internet para procurar assuntos de ciência do que a televisão. Então a gente tem aqui uma lacuna e uma possibilidade muito grande da gente compartilhar conteúdos de qualidade pela internet. E esse gráfico aqui, com certeza, nos próximos estudos só vai aumentar. Outro dado legal também é esse de... Eles perguntaram, né? Quais são as fontes de informação mais confiáveis para vocês? E a galera foi falando, e aí jornalistas e médicos empatando lá como primeiro lugar. William Bonner, Drauzio Varela, todo mundo acredita, todo mundo não, né? Mas grande parte da galera, quando eles falam, a galera para escutar. E aí, em terceiro, vem os religiosos. Olha que dado interessante. Né? E em quarto lugar, vem os cientistas das universidades. Mas tem um outro quesito aqui, ó, que são cientistas que trabalham para empresas. Então, se a gente pega os dois e soma, a gente empata com os religiosos. Então, os cientistas, a galera da academia, é tão confiável quanto os religiosos para a grande parte da população brasileira. Aí, isso aí é algo que a gente tem que considerar. Né? Mas também tem coisas boas, olha que legal. Uma pergunta foi: você gostaria, sobre o investimento, né, feito para pesquisas científicas, você gostaria que aumentasse, diminuísse ou não sabe? 66% da galera respondeu que quer que aumente os investimentos para pesquisa no Brasil. Então, o pessoal entende a importância disso, de alguma maneira. Né? E a gente tem que usar eles como aliados mesmo. E aí, tem um carinha que é professor na UFMG, na FAFISH, na verdade, nem é biólogo nem nada, mas trabalha com comunicação da ciência há muitos anos, que é o Yuri Castelfranchi. Ele é italiano, depois vocês procuram saber mais sobre ele, um cara muito legal, assim. Tem vários vídeos dele na internet, e ano passado ele criou esse Amerec, que é um dos primeiros cursos de especialização em comunicação da ciência lá na UFMG. E aí agora eles fizeram essa força-tarefa que junta vários comunicadores assim para tentar levar informações confiáveis para a população, principalmente do corona aí agora nessa época. E aí o Yuri ele fala que a ciência ela é um pilar da democracia. Né? A gente tem que valorizar o conhecimento e valorizando o conhecimento a gente tende a chegar em estados mais democráticos. E aí ele fala o seguinte: pô, galera, não existe um descrédito direto para os profissionais acadêmicos. Não é que a população desvaloriza a ciência, mas existe sim uma crise de confiança nas autoridades. A galera não consegue mais confiar em ninguém. Né? Então, isso é algo que deve ser trabalhado, principalmente nos conteúdos que a gente tem que fazer para levar para fora da universidade. E aí, claro, né, aparecem os extremos aí, que essa crise de acreditar em algo se torna tão grave, né, num nível tão difícil de resolver, que a galera começa a acreditar em coisas absurdas aí, né.
Mas realmente é difícil a gente diferenciar o que é verdade do que não é. Nos dias de hoje, principalmente, ó, nos dias de hoje, isso aqui é uma coisa legal também lá do estudo, que eles fizeram várias perguntas assim simples para a população. E aí, olha para vocês verem, uma das que eu selecionei lá tem várias, mas os antibióticos servem para matar vírus? Mais de 70% da galera acha que sim. Então, é muito difícil a gente acreditar na verdade, em achar uma verdade, principalmente por causa das fake news, né? A galera realmente enxergou essa lacuna dentro da população, viu que a galera estava com um descrédito nas autoridades e começou a usar isso para convencer as pessoas do que quer que seja. Né? E realmente existe muita grana em cima dessa máquina aqui de fake news porque eles têm um propósito. Né? E é muito difícil a gente combater isso, sendo que a gente não tem esse recurso. Né? Mas a gente pode ter cada vez mais vontade, né, de levar o conhecimento de qualidade para a população. E aí depois vocês dão uma olhada lá no site, é bem legal mesmo, é super massa, assim, para tem umas coisas meio chocantes, assim. E aí, claro, para a gente comunicar, como eu disse no início lá, não é tão simples assim. Existem várias maneiras da gente se aperfeiçoar nessa arte que é a comunicação. E uma delas é a linguagem. Né? A gente tem sempre que entender que quando você fala com outra pessoa, essa pessoa pode ser diferente de você, com história de vida diferente, e que pode enxergar as coisas de maneira diferente. Então, para comunicar, a gente sempre tem que ser muito atento com a linguagem. E o primeiro passo, então, é entender o seu público. Né? O primeiro passo para a gente comunicar com eficiência é a gente entender o público. E no marketing, a gente chama isso de segmentação do público, né? Segmentação dos leads, que são as pessoas que estão interessadas no que você tem para falar. E aí, às vezes, uma galera gosta de vídeo, outra de Instagram, e outra galera, nem elas mesmas sabem o que elas gostam ainda. Então, às vezes, você fornecer algo de inovação pode trazer pessoas que não estão acostumadas a querer saber de ciência. Mas sempre lembrando, né, que traduzir não é simplificar. Traduzir é fazer ponte entre contextos. Quando eu traduzo uma coisa, eu não estou simplificando meu texto. Então, isso é bem importante, assim, de pensar na hora de produzir conteúdos mesmo. Não necessariamente a gente precisa simplificar muito o que a gente está fazendo. Basta saber qual linguagem a gente tem que utilizar para fazer essa ponte, para atingir o cotidiano das pessoas, né? Para que a pessoa se sinta abraçada mesmo pelo que você tem para falar. E justamente por isso o público não é nosso paciente, né? Não é alguém que senta lá e fica esperando o diagnóstico do doutor. Ele faz parte do processo, né? Ele produz conhecimento, muitas vezes ele sabe mais que você. Muitas vezes eu já dei palestra no interior aí e a galera me deu aula de várias coisas de biologia que eu não tive conhecimento, né? Não tive o contato. E a galera faz parte do cotidiano deles muitas coisas, né? Bem, mas para comunicar, né, para a gente tentar combater essas fake news aí para, a gente tem também utilizar de estratégias. E uma delas é o marketing. No dicionário tem várias definições do que é marketing, né? Ciência de explorar, criar, entregar valor para o mercado, troca entre dois grupos, influenciar o comportamento das pessoas. Então, o marketing começou a surgir pesado mesmo depois da Segunda Guerra, né? E que as agências aí de propaganda começaram a realmente entender a importância disso. E aí, no início, começou a aparecer umas coisas bem diferentes, assim, leite moça para criança, foi criado para complementação alimentar de crianças. Você tá doido hoje em dia? Não pode açúcar até 2 anos de idade, né? Cigarro. Vocês são jovens aí, mas o Fábio lembra que
todo mundo queria ser um cowboy lá do Marlboro. Tinham propagandas, assim, bem disruptas da realidade, mostrando que o fumar era sinônimo de liberdade, né, e de aventura. Fumar sempre tinha muita propaganda associada a esporte. Então, assim, era a pessoa fazia uma atividade física e depois ela estava fumando. Então, era muito também descolado. Sim, descoladaço. Todos os jovens fumavam, né? Pô. E tem várias propagandas aí nesse sentido também. E aí tem uma que me dá raiva demais, não sei se vocês já viram ela, mas está passando atualmente aí na TV, de um carro da Chevrolet, que nem vou ficar falando demais, não. Quem quiser depois ver, tem no YouTube, mas para vocês verem o quão ruim que ela é, até o nosso ministro, Ricardo Salles, elogiou a propaganda aqui. Então, o marketing ele é utilizado para convencimento de um determinado setor. Né? Nenhuma propaganda conversa com todo mundo. E com certeza essa equipe aqui utilizou dessa abordagem porque eles fizeram a pesquisa e viram que quem compra essas ideias é a galera que não está nem aí para causas ambientais. Né? E aí, por sorte, a galera do bem começou a ver que as ferramentas de marketing tinham um potencial muito grande também para o outro lado. E aí começou a surgir as iniciativas do que é chamado de marketing social, que é simplesmente o marketing, mas com novos conceitos e técnicas voltados para o bem-estar social. Né? E aí apareceram várias, começaram na década de 90 lá, de campanha de antitabagismo, Todos contra a Dengue é um exemplo aí de campanha de marketing social, né? Tentar mostrar para as pessoas a importância de não ter água no quintal e tal. Use camisinha também, né? Um exemplo aí de marketing social. Só que para o marketing social é muito difícil a gente entender o que a gente está recebendo em troca. Né? Quando você doa uma blusa de frio, você não está ganhando nada em troca. Né? Quando você vai lá e compra o cigarro, você ganha o cigarro e usufrui daquilo naquele momento. Então, a transformação que o marketing social traz não é muito palpável. Né? Vocês concordam que é bem mais difícil a gente convencer uma pessoa de comprar uma ideia ou um produto sem ela ter realmente ele, né? Ali palpável para uso pessoal, para uso próprio. E é legal a gente pensar também que o marketing é uma ciência. Né? O marketing evolui e ele é baseado principalmente no comportamento do consumidor. E aí, para a gente entender o comportamento do consumidor, a gente tem que estudar economia, antropologia, psicologia, uma multidisciplinaridade que traz informações para tentar alcançar, atingir esse consumidor. Eu estou falando isso porque qualquer pessoa que assiste um vídeo no YouTube, né, sobre ciência, ou curte uma postagem do Debate Bio lá no Instagram, ele está consumindo, né? Então ele é um consumidor no final das contas. E aí, como eu disse lá no início, entender o seu público é muito importante. E no marketing existe o que é chamado de avatar ou persona, que é simplesmente o cliente ideal. Né? Dentro da roda lá do marketing, uma das coisas mais importantes é você entender com quem que você está falando. E aí existe um exercício, depois vocês digitam aí persona no Google. É legal que essa palestra vai ficar gravada, né? Então vocês não precisam nem anotar nem nada, depois vocês voltam lá e tentam pegar esses termos. Mas quando você coloca lá no Google Persona, aparece várias maneiras de você tentar identificar esse seu cliente ideal. Então a gente realmente cria um avatar mesmo, uma pessoa ali real que tem sua idade, o seu histórico, né, suas necessidades, seus hobbies. E aí, baseado nisso, você vai criar conteúdos para aquela pessoa. Né?
E aí você pode trabalhar muito mais profundamente a linguagem e tudo mais. A chance de sucesso de você alcançar essas pessoas quando você pensa em algo direcionado para elas é muito maior, como a Chevrolet fez lá. E aí, dentro dos fundamentos do marketing, existem 3 coisas bem legais. Eu acho que isso aqui é a coisa mais massa dentro do marketing que você tem, que é importante vocês saberem. A primeira coisa, né, é a informação. Informação é quando você está falando com alguém ou tentando passar alguma informação por qualquer veículo que seja, você está simplesmente colocando a informação ali. Só que das pessoas que veem essa informação, só uma fração delas que realmente toma atitude. Tomar atitude é quando a pessoa se sente confortável para tomar um posicionamento, né? A partir de agora, utilizando essa informação, eu tenho condições de decidir aqui o que é certo e o que é errado para mim. E aí, dessas pessoas que têm a atitude baseada na informação, uma pequena parte dela que realmente tem a mudança, que é o que a gente chama de mudança de comportamento, de paradigma. Né? Então, a atitude aqui é eu sei o que falar, eu sei o que dizer. E o comportamento é eu faço. Né? Baseado nessa informação, use máscara, agora eu uso máscara. Então, muitas pessoas têm essa informação, mas elas passam para frente, que é importante, mas quando você olha lá no ponto de ônibus, tá pessoas sem máscara. E chegar à mudança de comportamento é muito difícil. E isso tem um paralelo com o marketing muito interessante, que é o que a galera chama de tráfego, né? Que são as primeiras pessoas ali que você mostra a informação de um produto. E lá no final, é o chamado famoso funil de vendas, aí, que hoje em dia na internet está até um saco isso, né? De coaches e profissionais aí de marketing digital. Mas a base da pirâmide é sempre, a base não, né? Da pirâmide invertida, o topinho da pirâmide é muito menor. Então, das pessoas que receberam a informação, poucas se tornam clientes, né? Poucas mudam o comportamento. E aí é legal a gente focar um pouco na informação, porque é o que a gente tem condição de passar para frente. Né? Não tem como você mudar o comportamento das pessoas se você não passar a informação. E aí o Yuri, inclusive, tem alguns artigos, alguns trabalhos mostrando que a informação ela tem que ser clara, concreta e confiável. Né? Esses 3 pilares aí para se passar a informação são super importantes. Clara, pensando na linguagem, né, na troca de ideias, inventar o que fazer com o público, né, entender o que o público quer, né, ter lá sempre um espaço de comentários e tudo. Concreta, né, concreta, ela tem que ser baseada em evidências, é o que diferencia nós dos monstros aí que tem passado informações errôneas sobre diversos assuntos. E confiável, né? E esse fato de ser confiável, a gente já viu que dentro da academia nós somos pessoas confiáveis, né? Somos as mais confiáveis, mas somos confiáveis principalmente se a gente fala o nome, sobrenome, endereço, sou de onde, esse é meu nome, qualquer coisa que não concordar com essa informação, me procura. Gente que realmente existe, escuta e responde. Né? Tá ali à disposição para quem quiser trucar o que você está falando. Então, isso é até legal para compartilhar com familiares mesmo, galera. Se vocês recebem informação que não é confiável, né, que não tem nome, não tem quem você tirar satisfação, então não confia. Né? E aí, abrir um paralelo aqui, eu ia até colocar essa entrevista, mas ela é longa, assim, eu tenho 7 minutos. Mas depois vocês olham lá no YouTube, que eu fiz uma entrevista com esse carinha na época, que é o Douglas Falcão. Na época ele era dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, na época, inovação, ele era
o responsável pela Secretaria de Divulgação Científica. Olha que massa, na época o Estado tinha essa preocupação, né? E aí essa entrevista, essa conversa com ele é super legal, assim, e ele fala várias coisas massa, mas uma coisa que eu sempre lembro, assim, na cabeça, que ele falou o seguinte: uma pessoa não precisa saber como é que funciona a fissão nuclear de um átomo para ela decidir se ela quer ou não energia nuclear na sociedade. Mas é muito importante que as pessoas participem dessa decisão, de ter ou não ter energia. E para ela ter essa mudança de atitude, de comportamento em relação à energia nuclear, ela precisa da informação, ela precisa da informação de qualidade. E aí, os profissionais do marketing social, eles mostram que o mais importante é a pessoa se apropriar do conhecimento, né? Que elas tenham decisão mesmo, poder de decisão com essa informação. E isso é muito bonito, né? Quando você passa a informação e a pessoa realmente começa a comprar essa ideia, é algo assim, bem gratificante mesmo. E como que a gente aplica o marketing na conservação da biodiversidade? Para quem não sabe, né? Para quem não assistiu minhas aulas aí, esse slide eu até peguei lá das aulas, mas a biologia da conservação é uma disciplina muito recente. Esse artigo aqui, que é do Michael Soler, que até morreu mês passado, tadinho. Ele foi um dos fundadores da Sociedade de Biologia da Conservação e escreveu esse artigo aqui no ano que eu nasci. Nem vou falar o ano não, mas depois vocês olham lá para vocês verem o quão jovem a biologia da conservação é, e eu também. Mas ele diz uma coisa bem importante, que a biologia da conservação é uma disciplina que exige, né, a participação de várias áreas do conhecimento, genética, fisiologia, biogeografia de ilhas e tudo mais. E ele coloca esse status de conservação como ciência da crise, né? Uma ciência de crise, porque a gente sempre está tentando remediar, né, encontrar soluções para problemas que já existem. Justamente por isso ela tem que ser integrativa, né? Ela precisa de cabeças pensantes aí de várias áreas. E aí, um carinha mó massa também, o Careiva, ele publicou na mesma revista em 2012, falando, pô, pessoal, na verdade, biologia da conservação é só um ramo do que a gente chama de ciências da conservação. É para a gente conservar determinado setor dentro da biodiversidade, a gente precisa de antropólogos, de agrônomos, economistas, políticas públicas, super importante. E ele traz uma informação bem legal para essa palestra e para nós, né, que queremos comunicar a ciência, é que não tem como fazer conservação sem comunicar, né, sem fazer com que a sociedade faça parte disso. E aí existem várias iniciativas pensando nisso, né? Tentar levar essa informação com técnicas do marketing para a população. Isso aqui é uma propaganda da galera falando da importância de se eliminar animais silvestres do circo. Né? Uma campanha bem legal que começou na época e foi um dos motivos pelos quais, sei lá, quase todos os circos do mundo não são permitidos mais animais silvestres. Essa campanha aqui é super chocante, assim, é da galera que chama Sanctuary, que é uma organização também que trabalha com conservação da biodiversidade, né? Eles fizeram uma campanha assim, em várias revistas nos Estados Unidos, mostrando que quando você desmata, quando você destrói algum ambiente, você está também acabando com várias vidas. É bem Nossa, essa é muito chocante, hein? chocante para danar, né? Uhum. Imagina o embrulho no estômago aí da galera. Essa aqui é bem massa da WWF também, falando, pô, pessoal, não leva souvenirs de outros países para casa, né? Combatendo aí tráfico de animais. Essa é uma legal aí, ó,
Darth Vader, mostrando assim até o lado negro da força está ajudando a conservação. Isso é aquela campanha de todo mundo não usar energia elétrica por um dia, né, um ano e tal. E aí todo mundo no escuro até o lado negro da força tá andando brasa aí na conservação. Existem vários exemplos aí na internet. Esse aqui é muito massa. Olha que legal. É um relógio gigante. O ponteiro sempre anda pro lado de cá, né? Então o tempo está acabando. E esse urso aqui está sendo espremido. E aí aqui no cantinho é a informação acadêmica, né? Que foi tirada de um artigo que anos de estudo aí geraram. Isso aqui foi num artigo que a galera fez uma estimativa de que a cada minuto uma espécie é extinta no planeta. Foi um levantamento que a galera fez e a cada minuto uma espécie é extinta do planeta. Então, a galera utilizou de técnicas do marketing aí para... E a informação mesmo, a informação, né, tá só aqui, esse pedacinho aqui. Então, o estudo chama muita atenção da galera. E tem várias outras, essa aqui remetendo à evolução, né, quanto de informação da nossa biblioteca a gente perde quando a gente perde uma espécie. E aí, pensando em marketing para conservação, voltando lá naquele estudo, né, de percepção pública da ciência, a galera quer saber, a galera tem preocupação com temas sociais e ambientais. O pessoal, quase todo mundo se preocupa com o desmatamento da Amazônia, né, com os danos causados pela mineração, agrotóxico, energia nuclear, mudanças climáticas. Então, grande parte da população vê que isso é um problema, que tem que ser resolvido, mas ninguém tem essa informação para mudança de comportamento. E olha que legal esse resultado lá também. A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Então existe uma demanda, grande parte da população quer participar, quer mostrar as demandas regionais e o que precisa ser feito para resolver esses problemas. Então a gente não tem que ficar culpando muito e tem que começar a trabalhar mesmo no compartilhar dessas informações de uma maneira interessante. E compartilhar só não é suficiente, né? Nada acontece se não for com aparato legal. E isso também é uma lacuna muito grande para a galera dentro da universidade. Poucas pessoas participam diretamente de políticas públicas e da legislação. E isso é algo que todos nós temos que trabalhar mesmo, né? Para participar de audiências públicas, acionar o Ministério Público quando a gente acha que é interessante, propor projetos de lei. A gente tem capacidade de fazer isso, né? Depois vocês procuram saber aí. Participar diretamente de políticas públicas no geral. E por fim, né, acho que a minha fala aqui é mais para vocês conhecerem um pouco disso tudo, mas por fim, só trazer algumas dicas mesmo, assim, algumas coisas que são importantes para quem quer transformar o conhecimento gerado na academia em algo palpável para a sociedade. Às vezes está fazendo um projeto de C aí, ou até tem, sei lá, uma bolsa de extensão pendente, né? Às vezes é uma maneira legal pensar num projeto de comunicar a ciência, divulgação científica. Primeiro, qualquer iniciativa é melhor do que se abster. Sei lá, você faz um perfil no Instagram aí para falar dos passarinhos que estão morrendo, batendo no prédio, na frente, na vidraça do prédio da frente da sua casa. Legal demais, né? Melhor fazer isso que não fazer. Mas, se a gente quer realmente aumentar a escala do alcance dos nossos conteúdos, a gente precisa realmente estudar sobre isso, né? Não é uma pessoa que trabalha com
com ecologia de comunidade de insetos, que está preparada para mostrar a importância dos insetos para a sociedade. Existem vários profissionais que merecem fazer parte, né, dessa escolha apropriada das informações. E aí, tem um carinha que se tornou super famoso, não sei se vocês já ouviram falar dele, é o Joseph Campbell, que ele escreveu um livro na década de 60 ainda, se eu não me engano, que chama O Herói de Mil Faces. E lá ele faz um paralelo com o mito de Prometeu. Não sei se vocês já ouviram falar da mitologia grega. Prometeu é o cara lá que roubou fogo, é um titã, né, que roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade. Muitas pessoas associam ele com a pessoa que moldou a espécie humana no barro e tal. Então tem vários paralelos aí com diferentes crenças religiosas. E aí, até pouco tempo atrás, esse mito de Prometeu era a história mais contada por diversos autores no mundo. E aí o Joseph Campbell estudou quais são os elementos que a galera encontra nesse mito que fazem com que as pessoas sejam tão interessadas pela história de Prometeu. E aí ele chama isso de jornada do herói. Essa jornada do herói é alguém que era ninguém, e aí ele parte para uma aventura, e aí ele começa a encontrar coisas que ninguém nunca viu, e aí muitas vezes ele tem um mentor e recebe ajudas, mas ele tem muitos desafios, né, provações, chega quase na beirada da morte, né, o Prometeu lá ficou preso, os deuses, a ira dos deuses prendeu ele na corrente e deixou o corvo lá comendo o fígado dele para toda a eternidade, né? E aí, depois disso, você tem a transformação. Agora eu enxergo o planeta, agora eu tenho capacidade de mostrar as coisas para os outros. E aí, sou um abençoado por Deus lá e me torno um herói. Essa jornada do herói, que o Campbell descreveu lá na década de 60, é utilizada em várias ações de marketing, mas também em vários filmes, vários livros na atualidade. Por exemplo, George Lucas, a segunda vez que eu coloco o Darth Vader, nem tinha E eu parado, adorei, eu acho que a galera também. mas olha que legal. A história do Guerra nas Estrelas é totalmente baseada na jornada do herói. Né? Menino lá que nem sabia quem que eram os pais, depois várias provações, quase morre, perde a mão, então não sei o que, e depois se torna o maior herói de todos. Né? Lembrado para todos sempre. Inclusive, o George Lucas sempre agradeceu o Campbell por ter publicado esse livro aqui alguns anos antes dele soltar a história do Guerra nas Estrelas. Jornada do Herói. Você tá doido? O menino lá no espécie que nem saía do condado virou a pessoa mais importante do mundo. E até o mito de Prometeu, mas também várias outras crenças religiosas se baseiam nisso. Né? Até as escritas mesmo do Novo Testamento mostram um caminhar de Jesus voltado para essa jornada do herói. Então, realmente é uma coisa intrigante e que desperta a atenção das pessoas. Mas, antigamente eu falava, não, que doido, vou aplicar a jornada do herói em tudo que eu faço. E tem alguns acadêmicos que fazem isso, assim. Ficam um pouco pedante, inclusive. Mas o Yuri fala o seguinte, galera, a gente tem que ser cada vez, quando a gente quer compartilhar o conhecimento, a gente tem que fazer informações cada vez menos prometêuticas, ou seja, vindas do heroísmo, da divindade, de algo que é inalcançável, e cada vez mais hermenêuticas. Hermes, dentro da mitologia também, super famoso, mas é o carinha que fazia a ponte, né, que levava a informação de um lado para o outro, e a hermenêutica hoje é utilizada como homenagem a Hermes para dizer que
que a gente precisa interpretar, esclarecer, traduzir as coisas, né? Tornar compreensível, que não é sempre simplificar, levar alguém à compreensão. Então, isso é uma dica bem legal, que é uma coisa bem recente, assim, inclusive na minha cabeça. Mas sempre tentar ser menos Prometeu e mais Hermes aí na hora de comunicar ciência. Sair do pedestal aí da torre de marfim, que muitos pesquisadores ainda insistem em estar. E aí, uma outra coisa que eu julgo bem importante também para a gente trabalhar na academia, né? Que a gente sempre, todas as disciplinas, é artigo para ler, livro, né? Coisas sempre baseadas em evidências. Mas, muitas vezes, não é a razão que convence outras pessoas. A gente tem sempre que tentar levar para o lado da emoção as informações que a gente quer passar para frente. E aí, um estudo bem focado nisso foi feito na Índia, em Bangladesh. Lá a galera tem o hábito de comer com as mãos, né? Eles não utilizam talher, grande parte da população. E aí eles fizeram uma pesquisa, foi o seguinte, perguntou para todo mundo: você sabe que antes de comer você tem que lavar a mão? Sim. Quase 100% da galera falou que sim. Sei que eu tenho que lavar a mão antes de comer. Você lava a mão antes de comer? 20% falou que sim. Então, 80% da galera tem a informação, mas não executou a mudança do comportamento. E talvez seja porque muitas vezes a galera, quando come de mão suja, sei lá, passa mal, pode vomitar, ter diarreia por vários dias. Mas são raros casos das pessoas que morrem por causa disso e que geram uma história e que entram na mídia porque não lavou a mão e comeu com a mão suja. Então, essa falta dessa conectividade emocional pode gerar essa disrupção mesmo entre a informação e o comportamento. Então, sempre lembrar na hora de passar a informação de que a emoção é importante mesmo com conteúdos acadêmicos. E aí, para isso, existem, claro, né, ferramentas e informações vindas de várias áreas do conhecimento, principalmente da comunicação, do cinema e por aí vai. E do jornalismo, né? E eu aconselho, assim, sempre que for qualquer postagem que seja no Instagram, sempre pensar nela como uma narrativa audiovisual, né? Sempre ter um roteiro por trás daquilo. Por que você está querendo passar essa informação? Qual que é seu público? E o que você quer de mudança de comportamento com isso? E aí, atualmente, muita gente, inclusive os coaches aí, que é até chato eles terem se apropriado dessa palavra aqui, que é uma palavra bem bonita, que é, do inglês, né, contar história. Todas as pessoas, desde o surgimento da espécie humana lá, quer se sentir pertencente a uma tribo. Então, é aquela máxima lá, né, de conhecer para preservar. Ninguém tá nem aí para os bichos, se não sabe para que ele serve, de onde que ele vem, por que é ruim caçar e matar ele. Então, contar uma história faz com que a gente tenha um sucesso muito maior de passar informação e mudar esse paradigma comportamental. E aí, nossa, sério, podia dar uma palestra só sobre isso, assim, tem vários exemplos legais, inclusive vídeos. Eu não coloquei nenhum vídeo na palestra porque eu fiquei com medo de dar pau, né, nessa plataforma aqui, mas depois, quem quiser, eu vou colocar um e-mail aí no final, eu passo para vocês também, ou então até passo para colocar na descrição do vídeo depois, né? Vai ficar no YouTube, não vai? Isso, vai ficar no YouTube. Se você quiser, manda para a galera aqui do debate e a gente já. Demorou, então. Vou mandar para vocês uns vídeos legais e tal. Fechou. Mas essa aqui é só uma história, né? Uma contação de história de um carinha que é um dos principais profissionais atualmente no Brasil que fazem isso de maneira fotográfica, que é o Adriano Gambarini. A gente até tem entrevista com ele na Bocane e tal, mas o Gambá, o apelido dele,
Ele era um acadêmico também, fez mestrado em geografia, trabalhava com cavernas e tal, e era super fotógrafo e começou a ver que precisava comunicar a ciência. E aí ele faz isso através de fotografias. E atualmente, ele já foi fotógrafo da Nat Geo, trabalha também, faz projetos para eles e tal. Mas hoje em dia, os principais clientes dele são pesquisadores. São projetos de pesquisa, principalmente na Amazônia, que tem essa noção de que é importante comunicar. Então, quando um profissional do exterior aprova um projeto, ele já destina uma parte desse recurso para realmente profissionalizar a produção desses conteúdos para divulgação científica. E aí o Gambá trabalha com isso hoje, mas eu vou mostrar aqui só uma sequência de fotos dele. Ele foi contratado para acompanhar esse estudo aqui com os botos lá na Amazônia. Aí, olha para vocês verem, uma sequência contando uma história mesmo, olha que legal. Primeiro, ó, tem o boto, né? E aí depois, ó, várias pessoas nativas aqui da região, né? Gente até sem blusa lá, despreparado, mas pegando o boto. Para que eles estão fazendo isso? Será que é caçando? Ó, apareceu uma pessoa diferente nessa foto aqui, ó. Carinha meio esquisito aqui, um alienígena. E aí, parece que eles não estão querendo matar o boto, né? Ó, eles tiraram o boto da água e estão fazendo uma série de coisas com ele. Colocaram sonar. E apesar disso, olha que bizarro. Como que esse boto está detonado e magro, né? Será que isso tem a ver com as condições que ele tem vivido? Ó, depois do trabalho, a galera tá levando ele de novo pro mesmo lugar que eles tiraram. Então não devia ter narrado, devia ter colocado as fotos antes, para cada um ter essas sensações, mas está vendo que tem uma história, né? Com essa última foto mostra que essas pessoas aqui que são caçadores de boto, né, as gerações agora têm uma alternativa, né, viram que com a informação de que a importância que esses bichos têm, agora eles mudaram o comportamento, muitas vezes, né? Então, olha que legal, né? Ele contou uma história, fez um roteiro baseado em fotografias. E não tem ninguém, quer dizer, desconheço alguém no planeta melhor para fazer isso do que esse carinha aí. Não sei se todos conhecem, mas se alguém não conhece, pode parar de ver a palestra agora e assistir alguma coisa do David Attenborough. Aqui ele está novinho ainda, porque ele já tem quase 60 anos de carreira e já tem 90 e tantos anos de idade. O David, ele também começou como jornalista lá da BBC e começou a fazer vários documentários de natureza desde a década de 50. E hoje em dia tem vários fantásticos aí, né? Blue Planet, Our Planet, né? Que tá Nosso Planeta, né? Que tá no Netflix, inclusive. E aí é legal, depois não dá tempo de passar aqui, né? Porque cada episódio tem 1 hora. Mas depois vocês entram lá no Netflix ou no YouTube, tem várias coisas dele, e tenta pescar essas informações, essa contagem de histórias, né? Muitas vezes ele se apropria dessa saga do herói, do animalzinho que sobrevive, né? Mas alguns morrem, o irmão morre. Então, isso é uma maneira de cativar as pessoas mesmo e levar essas informações para frente. Ó, Florzinha chorou. Quer dizer que tá acabando. E aí, é legal quando a gente olha esses documentários da BBC, que cada trecho daquele documentário ali, ele é baseado em ciência, sabe? Ele veio da universidade. Não é qualquer pessoa que subiu o Himalaia para ver o leopardo das neves, ou que acompanha, que descobriu que os golfinhos brincam com qualquer coisa no oceano. Muitas vezes aquela pequena informação dentro do documentário veio de uma tese de doutorado, da galera que ficou estudando 20 anos o bicho, sabe? Então, isso aqui é o suprassumo de passar as informações para frente, né? Cada vez tem mais demanda
mas é importante a gente prezar pela qualidade. A gente quer que as pessoas... Se a gente quer competir com quem está injetando dinheiro em fake news, a gente tem que realmente estudar e entender como fazer isso. Claro que existem vários desafios, né? E, não falei demais, mas para quem quiser saber mais, tem um carinha que é o maior especialista da atualidade de marketing para conservação. É legal que ele é português, então ele fala português de Portugal, né? Então ele fala português. A gente tem uma conversa com ele também no YouTube, depois vocês dão uma olhada lá. Hoje em dia podcast tem crescido, a gente está agora também com essa iniciativa, depois tentem escutar algum lá, que é o Papagaio de Primata, o nome, modéstia à parte, é bem legal. E vocês vão ver a evolução, a gente está no inicinho ainda, a gente está trabalhando no 7º episódio, mas depois, sei lá, vocês escutam o 1º e o 5º ou o 6º, que vocês vão ver a evolução desse pensamento de que é necessário um roteiro, é necessário contar uma história para a gente passar informações para pessoas que não estão acostumadas com o que a gente fala. Depois vocês dão uma olhada lá, hein, gente. Galera falou que já ouviu, já que conhece, que é muito bom. Ó. Nossa, legal demais. E também na Bocaina, claro, né, como eu disse, a gente não dedica exclusivamente para esse projeto, infelizmente por enquanto, né, porque é uma coisa que eu realmente gostaria de focar meu tempo todo, assim, se tivesse um recurso. É muito difícil a gente fazer o dinheiro girar para conhecimento, as pessoas não têm muito costume de gastar dinheiro com conhecimento mais no Brasil, e com causa ambiental, que aí o nosso funil é ainda menor, né? Mas isso também não impede a gente pensar em projetos legais aí, então tem muita coisa no YouTube, né, de vídeo, de cobertura de eventos científicos e tudo mais. Tem até um que a gente soltou na quarentena e liberou, né, os vídeos da Conferência de Biologia da Conservação, que é bem legal, assim, tem vários assuntos massa, com profissionais de áreas distintas aí, que até chamou o Marcos Palmeira, que falou sobre o estudo de caso dele lá com produtos orgânicos e tal. E tem, claro, tem várias referências, já falei do Yuri, né, do Amerec, todo mundo seguindo lá no Instagram eles, galera bem massa. E tem um pessoal do LabJor, que é um laboratório de estudos avançados em jornalismo da Unicamp, se eu não me engano. E eles têm várias disciplinas sobre comunicação, percepção pública da ciência, é bem legal. Tem vários professores que trabalham diretamente com isso. E agradecer a todos, né, Bocaina, o meu vínculo atual de pós-doc no programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, da UFMG, ao FOP por esses últimos meses. Gostaria muito de estar dando essa palestra aqui ainda como professor oficial, mas como disse, estou aí à disposição sempre que precisar, e agradecer principalmente o convite aí, valeu demais, galera. Obrigada a você, a palestra foi incrível, foi bem atual, abrangeu, acho que muita coisa que todo mundo está querendo saber e conversar sobre. Alguém tem pergunta, pontuações, questionamentos? Vamos ver aqui no chat. Eu tenho um negócio... Ô, Lucas, eu fui na sua apresentação do pessoal do pós-doc, sabe? E lá você passou um vídeo do Lobo-Guará, sabe? Que eu achei muito massa. Boa. Envolve isso tudo, sabe? Que você falou. E se você puder compartilhar com a galera aí, que eu não consigo achar ele, já tentei procurar ele uma vez. Demorou. Eu vou mandar no link lá do YouTube. Mas é o Felipe. E aí, Felipe, bom? Bom. Saudade de você. Pô, também, velho. Vocês fazem falta aí. É porque eu dei uma palestra mais ou menos nesse tema, né? Um pouco diferente para a galera da pós, uns 6 meses, mais tempo, né? Ano passado, na UFOP.
E mostrei um videozinho que é da galera de conhecidos que trabalhou mesmo o roteiro para mostrar o Lobo-Guará e tal. Eu vou colocar para vocês lá. Eu não sei Todo onde é. mundo elogiando aqui. Valeu, galera. Ô, Lucas, vou aproveitar que esse pessoal dá a chance para a gente monopolizar a fala, né? Veja aproveitar essa oportunidade. Mas tem uma coisa na biologia que muitas vezes aparece, né, já que você já me chamou de velho uma vez, né? Então, tô ciente da minha velhice, mas tem, eu acho que 15 anos que eu trabalho com formação de professores, eu trabalho com formação de biólogos. E tem muito biólogo que fala, né, aquela questão, eu gosto de campo porque eu quero ficar no campo porque eu não gosto de gente. Você já deve ter ouvido falar muito isso, né? E é uma coisa assim que a gente tem que respeitar, nem todo mundo tem, né, esse trato social, né, mas eu não consigo dissociar trabalhos de conservação sem gente, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Massa, não falei na palestra, mas o Fábio, pô, uma pessoa aí que quem tiver interesse pode procurar aí, ó. Acabou a pandemia, bate lá no laboratório dele, porque tem muito projeto legal para ser feito nessa área. E é o que você falou, né? Acho que conservar exige conversar com pessoas. São poucos os lugares prístinos no mundo até hoje, né? Intocados, sem a presença de humanos. Tem até um dado interessante, que eu até falei no último episódio do podcast, eu li esse artigo e achei legal, que só existem elefantes em lugares onde tem menos de 15 pessoas por quilômetro, por hectare ou quilômetro quadrado na África. Ou seja, os bichos se incomodam com as pessoas. E existem poucos lugares que tem menos que 15 pessoas por hectare, né, no mundo. Então, quando a gente pensa em conservação, a gente tem que pensar em gente. Né? Não adianta fugir dessa máxima. Inclusive, hoje em dia, até a academia enxerga isso. Né? Existem várias áreas do conhecimento que trabalham diretamente com isso. De projetos mesmo voltados para esse apoio social mesmo, né? As unidades de conservação, não existe nenhuma unidade de conservação no Brasil que, dentro do plano de manejo, né, que é esse documento para a gestão da unidade, não existe nenhuma que não tenha um capítulo direcionado para as comunidades do entorno. Não tem como a gente cercar áreas e tirar todo mundo dos lugares, porque isso não funciona. Existem poucas áreas sem gente e que não são suficientes mesmo para a gente manter as espécies. Iniciativas dentro que é chamado hoje em dia de ecologia urbana, né? Existem vários trabalhos voltados para isso, né? De tentar transformar o ambiente urbano em algo agradável para as espécies nativas, principalmente, né? Tanto para o urbanismo ali, utilizar espécies do domínio da região, tentar técnicas de atrair aves. Tem um projeto, uma massa no México, inclusive, que a galera chama de Jardim de Beija-Flor, da universidade, não sei se é de Morelia, que a galera, era um projeto de extensão, inclusive, eles fizeram uma parceria com a prefeitura e começaram a identificar as espécies de plantas que os beija-flores gostam e começaram a bater na casa da galera e falar, pessoal, vocês não animam de plantar essas espécies aqui não, porque tem essa espécie que só sobrevive alimentando disso, e aí tem resultados bem legais. E hoje em dia, Fábio, só finalizando para não estender demais, existe o que é chamado de ciência cidadã. Né? Tem pouca coisa em português, se você digitar no Google, mas depois digita lá Citizen Science, né?
que é essa maneira de tentar fazer com que as pessoas produzam ciência, né? E aí entra naquela história do pertencimento, né, das pessoas só conseguirem mudança de comportamento que elas conhecem as coisas. E aí tem alguns exemplos no Brasil, tipo o Sistema Urubu, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é um aplicativo que a galera identifica ali espécies, identifica animais silvestres atropelados, né, então né, você vai lá, tira... tem o projeto Sou Amigo do Lobo também, né, lá na Canastra, e o Sistema Urubu é um aplicativo, assim, de âmbito geral, depois vocês olham que legal. Você viu um animal atropelado, você vai lá, tira a foto, manda para o sistema, e aí vários pesquisadores associados, eles recebem essa imagem, identificam a espécie, e como você manda pelo celular, né, no aplicativo já tem o ponto georreferenciado. Então, todo mundo está ajudando a mostrar onde as espécies estão sendo atropeladas no Brasil. Uma iniciativa super legal, assim, que hoje em dia já tem parceria com as concessionárias, né, de estradas privadas, então todo animal eles tiram foto e mandam para o sistema. E é muito massa, assim, dá para você ver quais estradas, quais bichos são mais atropelados em quais estradas, e aí ao longo do tempo dá para você ver quais medidas mitigadoras você pode fazer para diminuir esses impactos. E isso tudo por causa da ajuda da galera, né? O Wikiaves aí também, né? Então esse sentimento de pertencimento é muito importante. Isso é uma dica para todos aí. Passar informações do que vocês fazem na universidade é difícil. Mas aí, na hora de tentar, tenta entender o que faz parte do cotidiano das pessoas. Né? Ela trabalha com formiga, começa falando da formiga osso, né? Tá na sua casa lá atrapalhando, mas sabia que elas são responsáveis pela dispersão de sementes? Né? E se não tiver semente, não tem outras coisas. Tem até uma fala do Ângelo Machado, né, que também faleceu recentemente, que é um ídolo, e até saiu um vídeo, uma curta-metragem deles, assista depois, vou mandar também, vários links, tem até que anotar aqui. O Ângelo uma vez falou o seguinte, eu tive aula com ele, acho que foi na palestra que ele falou: se você gosta de chocolate, você tem que gostar de mosca. Aí todo mundo falou assim, ué, por quê? Porque o cacaueiro é polinizado principalmente por uma espécie de díptera, que é uma mosca, que é o grupo que eu trabalho lá, não sei quem trabalha no laboratório. Então, não adianta você falar que mosca é importante, porque essa informação vai passar direto no ouvido das pessoas. Mas quando você fala assim, pô, cada chocolate que você come é por causa de uma mosca, aí já muda um pouco a história. E aí é um gatilho legal, né? No marketing até existe essa denominação de gatilho mental, né? Que são as coisas que acionam sentimentos nas pessoas. Então, muitas vezes, no meio da propaganda, eles colocam uma palavra ou uma imagem que remete à infância da pessoa. Existem vários gatilhos mentais, né? Da história, da reciprocidade, da perseverança e por aí vai. Mas é isso, assim, sempre ter isso em mente, né? As pessoas fazem parte. Falei demais. Mas falou bonito. Então tá bom. Pessoal, Alguém? mais alguma pergunta? Alguma pontuação? Eu acho que ou a galera tá tímida ou se encerraram as perguntas. Mais massa, galera. Assim, a ideia hoje era mais mostrar para vocês que isso existe, assim. É legal se vocês quiserem seguir a carreira acadêmica ter isso sempre em mente. Eu, por exemplo, durante o doutorado escrevi 2 projetos de apoio, né? Para custear o campo e tudo mais.
E os dois foram aprovados na época, assim, e foi com isso que eu fiz as viagens, comprei as armadilhas, gasolina, alimentação, tudo isso foi por causa desses projetos que a gente aprovou no laboratório na época. Só que eu fico muito triste porque eu não coloquei uma grana direcionada para a profissionalização da comunicação, das coisas que eu estudei, sabe? Acho que isso é um exercício que todos os professores, toda a galera que escreve projeto tem que fazer, né? Destinar mesmo uma parte do recurso para profissionalizar a distribuição desse conteúdo. Claro, todas as iniciativas são legais, Bocaina, Debate Bi, qualquer projeto de extensão, mas não tem como uma coisa sólida viralizar se a gente não tiver um profissional da comunicação, se a gente não tiver sei lá, cineasta, alguém que escreve um roteiro legal, alguém que trabalha com captura de imagens, alguém que tem um drone, né? Então, a gente precisa mesmo de recursos para fazer com que as coisas saiam do muro das universidades e causem essa tão querida transformação social, né? Que hoje em dia está bem difícil mesmo. Não tem um dia que algo decepcionante não aparece, né? Ah, mas a gente não pode desistir, né? Total. Não pode desistir e nem pode se abster, né? Verdade. Nós já somos aqui um público seleto, porque temos internet, porque grande parte, não sei se todos, está dentro da universidade pública, né? Então, seu vizinho está custeando o seu estudo, né? Uma pessoa que você nem conhece, de qualquer lugar aí do país, está custeando o seu estudo. Então, isso é uma obrigação mesmo, né? Isso é verdade. Aumentar essa consciência social, né, dentro da universidade, acho que é fundamental para amplificar também a comunicação, né? Para fora da universidade, com as pessoas que não têm essa oportunidade, né? Total. E aí, para finalizar, procurem parceiros. Nem todo mundo precisa inventar a roda toda hora. Então, já existem iniciativas aí em andamento. Se você tem uma demanda, se você tem um projeto, se você tem uma coisa legal para desenvolver, você não precisa pagar contador de novo, igual a gente faz aqui, pagar as ferramentas da internet, né? Programa de edição e tudo mais, né? A gente pode sempre trabalhar em parceria, né? Acho que quando a universidade enxergar isso, a gente tem chances aí de mudar o fluxo o rumo das coisas. Gente, Lucas, eu queria agradecer de novo pela participação. Foi muito legal, acho que todo mundo gostou muito. E eu queria lembrar todo mundo também que a palestra vai ficar disponível lá no canal do DA, do Diretor Acadêmico no YouTube, da Biofop. E aí, até o fim dessa semana, a gente já coloca essa palestra lá. E lembrar do Lucas para as referências que tiverem a mais, que não estão aqui na palestra. Boa, Beleza? pode deixar, vou mandar sim, tem muita coisa legal aí. Eu mando o link para vocês. Os links. Muito obrigada. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, tchau, Valeu, galera. gente. Abraço, ó. Bom ver fotos Demais. de pessoas conhecidas aí. Valeu, Fábio. Até a próxima. Tudo de bom.